E aí, gente? Fala comigo aí, família salva e liberta. E lavada e remida, né, pelo sangue do Senhor Jesus. É essa fé que a gente cremos. É isso que eu apregou às pessoas e você também. E vamos lá. Eu estava falando aqui no outro vídeo, se vocês quem me ouviu falar, quem viu os vídeos, que com certeza deve compartilhar, entendeu? Se você gostou da proposta do assunto, ou até por algum motivo de que você tenha assim curiosidade, ou até que você não discorde, mas compartilhe, irmão. Compartilhe. Talvez para alguns não vai servir, vai ser descartável, mas é como Jesus falou, né? Uma hora a semente vai cair em terra boa. Porque a semente que eu tenho falado, tenho conversado, tenho compartilhado aqui com os amigos é a semente do reino de Deus. Eu estava falando com um amigo isso hoje, falando de Jesus com ele, que eu sou um cara que, fora que a gente teve, pelo jeito parece que você sabe, aparenta que eu sou um cara meio brincalhão, né? Assim, é meu jeito de ser, entendeu? Mas o que acontece? Mas quando eu falo de Jesus, ainda que eu brincando, eu estou falando sério. Ainda que eu brinque, eu estou falando sério quando estou falando de Jesus. Aí o que acontece? Eu estava comentando com ele sobre essa situação da vida eterna. Estava comentando sobre ele, sobre esses lances do canal que eu falo. E estava comentando com ele sobre o evangelho que eu tenho traduzido aqui no meu canal, que é o evangelho do reino. E se eu tenho falado do reino, meu irmão, quem crê em Cristo e crê no evangelho, tem que abraçar essa ideia aí. Tá bom, tem um ponto de vista que você pode discordar? Tudo bem, irmão. Tá aí a descrição aí, ó. Faz algum comentário aí e a gente conversa depois, amém? Vamos lá, irmão. O negócio aqui é o papo é quente, né? O papo é quente e é polêmico. O lance aqui que a gente está falando aqui é sobre pastores. Dom, pastor é cargo, ainda que seja uma função, irmão, porque é uma função. Como todo corpo tem sua função, que eu tinha explicado no vídeo 2. Mas isso não determina que haja importância. Eu não estou querendo dizer que não existe pastores ou presbíteros, bispos, seja o nome que der. O que eu estava querendo dizer, e eu estou querendo dizer, e afirmar, eu não estou dizendo porque é base minha, é afirmação. No outro vídeo eu informei o que Cristo acha disso, o que Cristo falava sobre isso, sobre esse lance de degrau de cargos. Gente, não sou eu que estou da minha cabeça, não é, essa parada não é ideia minha. Olha só, é só fazer um pouquinho. Eu sei que nós precisamos de discernimento espiritual, de muitas coisas quando a gente se refere a Cristo Jesus e o Evangelho. Mas em algumas situações, irmãos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, é só ter um pouquinho de interpretação de texto. Somente isso. Veja bem, quem nunca ouviu falar sobre o lance de pessoas usam o termo assim, o anjo da igreja. Não, é que o anjo da igreja, o anjo da igreja. Irmão, uma coisa de tanto se repetir vira uma verdade. Isso você já conhece, não é bem? Nós já conhecemos, eu conheço. As pessoas falam, coisas de tanto se repetir viram uma verdade. E é verdade que isso vira uma verdade de tanto se repetir. Né? Aí não tem que falar assim, não cai uma folha do céu, não cai nenhuma folha do céu se Deus não permitir. Isso não é bíblico. E eu imaginava que era bíblico também. Mas não, mas eu costume na igreja, nas congregações, de tempo onde eu fui criado, né, de novinho, todo mundo falando, vira uma verdade. Então é o mesmo lance disso aí. Isso, irmão, é a tua fé? Você acredita nisso? Eu estou falando aqui. Eu não estou aqui para examinar pessoas, estou aqui para transportar minha fé e compartilhar e dividir o meu entendimento com amigos, irmãos, seja curioso, seja quem for. Amém? Essa é a minha ideia aqui. É falar sobre isso. E quando eu falei de pastor, eu não quero agredir ninguém. Estou querendo dizer, eu estou espelhando para você a verdade que eu extraí do Evangelho. Sobre essa situação aqui, nós acabamos de falar aqui, ó. Quem disse que o pastor é o anjo da igreja? Isso é uma pergunta. Eu estou fazendo para você. Para você que já ouviu falar disso, para você que acredita disso, que o pastor lá da tua igreja, ele é o anjo da igreja. Eu queria saber de onde que ele tirou essa ideia. Pode perguntar a ele. Pergunta a ele assim, ou qualquer outro. Por que é isso, pastor? É anjo da igreja por quê? Se ele te usar esse texto aqui, Apocalipse 2, tem dois, eu tinha. Não, eu acho que eu não comentei sobre isso, né? Sobre
Quando João estava na ilha de Patmos lá, pedindo para levar as cartas, Deus conversou com ele lá. Eu só vou ler aqui o primeiro aqui, rapidinho, só para a gente poder linkar todo o assunto. Ó. Apocalipse, do apóstolo João. Só a introdução. Ó. 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deveriam acontecer pelo seu anjo as enviou e notificou a todos os seus servos. Isso aqui, na verdade, ele estava... Eu não vou explicar muito aqui, porque é muito mais profundo isso aqui e vai demorar muito tempo, tá, irmão? Depois você vai entender o que é isso aqui que aconteceu com o João de Patmos. A maioria já deve saber, né? Ou tem uma base do que pode ser isso. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu acertar essa câmera aqui. Só um pouquinho, amém. Olha só. Ele estava lá, ele foi arrebatado de espírito, né, irmão? Ele foi espírito, ele não estava em físico. Tá? Isso aqui, você pode comparar isso aqui, aquela passagem do Velho Testamento que fala sobre o vale dos ossos secos. Tá? Aquilo literalmente não aconteceu. Também foi uma revelação. Tá? Muitos pregam, eu já vi gente pregando numa ideia de como aquilo tivesse acontecido fisicamente, mas não, aquilo foi um espírito também. Tá bom? É outro assunto também, mas beleza, só para você entender mais ou menos. E vamos lá. Eles podem se basear nisso aqui, irmão, ó. Na verdade, alguns se baseiam assim. Já estou afirmando, tá? Ó, mensagens da igreja Éfeso. Eram 7 igrejas que foram enviadas mensagens, tá? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isto diz aquele que tem na sua destra, tal. Você vai ver lá, 2. Aí tu vai ver também lá, mensagem à igreja de Esmirna, mensagem à igreja de Pérgamo. Mas a ideia é sempre essa aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, falando para ele. Falando, se eu não me engano, para João mesmo, né? A ideia principal é essa, ó. Isto diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Agora só, o que eu falei sobre interpretação de texto. Observe bem, irmão, que aqui está escrito assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Preste bem atenção. Está dizendo que o anjo está lá. O anjo não é de lá. Se isso aqui fosse determinante, anjo sendo um pastor, olha só, vê se você consegue ter a mesma visão e um entendimento que o meu. Deveria estar escrito assim, ó. E ao anjo da igreja que pertence a Pérgamo, ou que faz parte de uma ideia de membresia de Pérgamo, não, ele está dizendo ao anjo que está lá. Não está dizendo que ele é de lá. Não está dizendo que é um homem. Não está dizendo para escrever a ele e ele transportar isso para a congregação, para outras pessoas, para a igreja, para a membresia. Numa ideia de correção, que se tu vê os textos, vai falando que umas são assim, e umas são assim, outras são mais tranquilas. Você vai entender, o texto é mais ou menos essa ideia, entendeu? Só que o nosso assunto aqui é em relação a pastores. E bispos, seja lá o que for. E na ideia de cargo. Isso não existe, irmão. Não existe. Existe sim para eles. Por exemplo, se você tem um dom, porque isso é dom. Amém? Se você tem esse dom de pastor, se você tem um dom de bispado, se você tem dom de seja lá o que for, isso é um dom que não remete a você ficar se auto-intitulando, pelo menos eu penso assim. Se você é um evangelista, você é. E quem reconhece você é Espírito Santo e Deus, se alguém falar, eu não digo que você não pode falar com a pessoa assim, ô evangelista tal, ô pastor tal. O que eu não entendo é a pessoa usar o termo assim, ô meu pastor fulano de tal. Que teu pastor, cara? Que teu pastor? Ô meu presbítero. Não, ele não é teu presbítero. Ele é presbítero e ponto. Amém? Vou aqui rapidinho aqui pro vídeo de não ficar muito longo, fazer 10 e pretendo no quarto fechar esse assunto aí, tá, irmão? Porque esses assuntos meus do YouTube aqui que eu faço é só ponto de partida pra gente rolar depois, lá no futuro, né? Quem quiser, né? O desenrolo, a gente conversando, aí vai surgindo outras ideias de vídeo. Amém? Amém. Nós vamos ver lá em 1 Pedro 5, que a gente vai falar sobre essa ideia aí de o que eles eram, o que Pedro era, o que Pedro se sentia. Ele se sentia como presbítero, como Paulo também, tá? Mas é só para a gente agregar alguma ideia, algum valor sobre isso, tá? Eu vou dar pausa aqui desse vídeo para a gente partir para o outro, porque não quero que fique muito grande o vídeo, tá? Dá o like, compartilha essa ideia aí, irmão. Em nome de Jesus,
Vamos falar de evangelho, vamos falar de reino. Tá bom, irmão. Até de repente lá na tua congregação você pode até falar outros assuntos assim e tal, mas é bom tu também desenvolver a ideia do reino de Deus. Você não pode perder essa chama. Nós não podemos perder essa chama. Que é o desejo de crescer, de se alimentar do evangelho genuíno, irmão. Que é o que mais importa na vida daquele que é lavado e remido e renascido em Cristo. Você é ressuscitado. Hoje eu e você ressuscitamos. Estávamos mortos, com ideias mortas, com filosofias vãs. E agora fomos remontados em Cristo Jesus. E devemos viver, se alimentar e gerar fruto relacionado ao reino de Deus. Amém? O Pai de Cristo aí, ó. Até daqui a pouco.